Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, boa noite. Nós estamos recebendo no programa de hoje a economista-chefe da XP Investimentos, Zeina Latif. Zeina, muito obrigado por aceitar o nosso convite, bater esse papo conosco aqui. Um prazer. Nós estamos aqui hoje direto da Blue Trade Investimentos, que é uma subsidiária da XP, onde a Zeina veio fazer uma palestra com os clientes da Blue Trade. Zeina, quando foi que você percebeu que o Brasil estava em queda livre? Olha, esse movimento é lá de trás, né? Quando a gente começou ali, a saída do Palocci já foi um marco importante, né? A entrada do Mantega, a saída do Palocci já foi uma linha divisória ali na gestão da política econômica. Mas ainda que houvesse equívocos na gestão da economia, ainda não era algo que acendesse, né, as luzes vermelhas do painel. Acendiam algumas luzes amarelas, enfim, né? A partir da crise global de 2008, 2009, que a gente começou a fazer estímulos excessivos na atividade econômica, além daquilo que era possível, né? Do que era possível em termos de orçamento, daquilo que era possível para evitar um aumento de inflação, aí já começou esse mal-estar. Então eu me lembro, ali em 2009, final de 2009, conversas com pessoas do Ministério da Fazenda, em que os analistas já alertavam para os riscos das políticas conduzidas. Olha, a mensagem era, olha, vocês estão descuidando das contas públicas, isso vai ter consequências na inflação, isso vai machucar a economia. Mas aí tinha aquela coisa, mas precisa eleger a Dilma, né, 2010, enfim, ano de campanha eleitoral, e aí deu continuidade. A gestão da Dilma, ela foi mais um passo, né? Quer dizer, aí foi a piora, foi mais evidente. Em vários aspectos a gente teve piora da qualidade da política econômica. Pelos excessos na política fiscal, que gerou a inflação machuca a indústria, então essa ideia que você faz inflação e tudo bem, você está estimulando a economia, não é verdade. A inflação elevada machucou particularmente a indústria que é o setor mais sensível ao custo Brasil, porque tem carga tributária mais elevada, porque sofre as deficiências da nossa mão de obra, da nossa infraestrutura, das questões regulatórias, enfim. A indústria não aguentou o seguinte: quando a inflação está subindo, porque a economia está muito aquecida, o que a gente está falando é que os salários na economia estão subindo também num ritmo alto. Isso foi uma pressão de custo para a indústria que a indústria simplesmente, assim, as margens começaram a se reduzir, a indústria foi perdendo competitividade. Junto com isso, aquelas políticas da Dilma de muito intervencionismo estatal, desde controlar preço de gasolina, foram vários passos. A lista é enorme, né? Isso gerou uma queda de produtividade. Energia elétrica, os reajustes, etc. Né? Foi um absurdo. Controle do combustível. Exato. Isso gerou todas essas políticas, essas intervenções que foram feitas, mesmo de dar isenção tributária para um setor, mas não dá para outro, quer dizer, inserindo mais distorções no sistema econômico, isso fez a produtividade da economia cair. E tem uma regra de ouro na economia que é o seguinte: os salários não podem crescer, não podem ser aumentados além do ritmo que é o de ganho de produtividade do país. Produtividade e salário tem que andar junto. Se você aumenta demais salário para aquilo que o país aguenta, né, para aquilo que são os seus ganhos de produtividade, as empresas vão perder margem e aí não vão aguentar. Então, só para completar, quer dizer, a má gestão da macroeconomia fez a economia ficar excessivamente aquecida, salários, portanto, aumentando numa velocidade muito alta, além do que a gente consegue absorver, e aquele monte de política de intervencionismo estatal reduzindo produtividade. Então, na macro e na micro, a gente bagunçou. Mas dentro dessas regrinhas, dessas suas tabelas que você cita, por exemplo, a indústria automobilística chegou a vender mais de 3 milhões de carros mês,
nesses ganhos de economia, abertura de crédito e financiamento, e ao mesmo tempo o país não tinha esse potencial para isso, e contrariando a norma de oferta e procura, com muita procura, fabrica-se mais carros, preço subindo absurdamente, acaba causando inflação. Isso. Quando você estimula demais a demanda, é isso que acontece. E no caso, essa tal inflação, para a indústria como um todo, foi veneno. Eu só estou citando a indústria automobilística como exemplo, mas para a indústria como um todo é um veneno, porque as margens comprimem, né? Quando a gente olhava ali, por exemplo, inflação de serviços disparando, inflação de serviço é custo para o setor produtivo, é custo para a indústria. Então as margens começaram a cair e aí, mesmo com todas as políticas de estímulo à indústria, foi dar numa mão e tirar na outra. A indústria não foi dinheiro jogado fora. Agora, um ponto que eu queria colocar é o seguinte, nessa questão da indústria automobilística. O governo tinha um diagnóstico, ao meu ver, equivocado, que assim, não tem que estimular a indústria automobilística, porque ela é puxadora de PIB. Eu fico muito preocupada quando o governo resolve escolher vencedores, né? Como a linha branca num determinado momento. Exatamente. Eu acho que isso foi um tremendo equívoco. Claro. Né? E gerou uma distorção de alocação de recursos na economia, quer dizer, está pondo recursos aonde não era o ideal. Quer dizer, tem que deixar a economia encontrar aonde é o setor ideal, né? Então eu acho que a crise, pelo menos, alguma coisa a gente aprende da crise. Essa crise tão dura, pelo menos duas lições importantes. Primeiro, não brinque com a macroeconomia. Não brinque com o orçamento, não brinque com inflação. Quer dizer, não bagunce a política fiscal, não gaste além do que você pode, não gere essa inflação, porque você vai bagunçar a sua economia. Então essa é a primeira, em qualquer país. No Brasil, que tem, para piorar, um histórico inflacionário, mais cuidado a gente tem que ter. A segunda lição é que essas políticas de intervenção aqui e ali, elas geraram mais problemas do que benefícios. Elas não puxaram o PIB, né? Então, cada vez mais se discute, né, aquilo que era um assunto de alguns economistas, enfim, a necessidade da gente fazer políticas, na verdade, horizontais. O Brasil está muito torto, a gente está cheio de distorção no funcionamento da economia, no mercado de trabalho, no mercado de crédito, na infraestrutura, né? A gente precisa remover essas distorções para aí sim beneficiar o setor produtivo, né, com medidas horizontais. E o Estado entrar realmente aonde onde não é interesse da iniciativa privada, o que os economistas chamam de falhas de mercado e tal. Então, não é uma defesa necessariamente de um Estado pequeno, não é necessária. Nós precisamos de um Estado forte, né? Agora, para ser forte, ele também tem que estar com as contas em dia, né? Eu vou chamar o nosso intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, Zena. Eu estou um pouco preocupado com a economia está melhorando, as coisas estão melhorando. Porque o que o consumidor, o que as pessoas pensam, é que então se está melhorando, já podemos mandar bala e essa melhora está aí na porta da gente. E eu não vejo isso, quer dizer, pelo menos eu não imagino isso para esse ano. Eu imagino, se é que eu posso dizer, e é isso eu te peço, porque você é a doutora no assunto, eu posso imaginar que nós deixamos de cair. Olha, os sinais são de estabilização, você tem razão. O que a gente tem hoje é de uma economia que estabilizou e parece que o risco de ter um alçapão depois desse fundo de poço parece que diminuiu. Pelo menos estão tentando que não haja, né? Exato. Então, assim, tem sinais de estabilização. Inclusive, começaram a aparecer sinais de estabilização no mercado de trabalho, que é muito importante.
Claro, a taxa de desemprego ela ainda vai continuar crescendo, porque a gente não vai ter ainda geração de vagas que dê conta da procura de emprego das pessoas, né? Todo dia tem gente entrando no mercado de trabalho e não vai ter vaga. Você acha que o número aceitável de desempregados no país é 4%? É um número de taxa aceitável? de desemprego? Olha, quando estava naquele período de superaquecimento, a Dilma, na verdade, a gente chegou a ter taxas abaixo de 5%. As estimativas ali, aí essas estimativas já estão um pouco defasadas, mas havia uma certa, enfim, visão que o que seria a taxa de desemprego neutra quer dizer aquela que é o normal de uma economia, né, dadas as nossas características e que não vai produzir inflação, quer dizer, você não está com o mercado de trabalho excessivamente aquecido a ponto de produzir inflação. A estimativa é que devia estar em torno de 6% essa taxa neutra. Então, difícil a gente saber qual que seria nos dias de hoje, mas talvez 4 seja baixo demais para a nossa realidade, né? Até porque... Agora, hoje a gente está com 13, né? Agora, o ponto que eu acho importante, está com 13 e pode subir mais. Você acha? Agora, pode subir mais. Mesmo fevereiro tendo apresentado um aquecimento? Mas esse é o ponto. O que a gente tem, na verdade, é uma estabilização aqui, a gente já está tendo... menos demissões, no caso de fevereiro até teve criação de vagas, e aí puxado pela indústria, que tem sazonalidade nesse dado, tá? Só para você ter uma ideia, fevereiro é para não ser um mês mesmo de demissões. Janeiro é um mês de demissões, fevereiro não. Mas, enfim, é um sinal de estabilidade, ainda vai demorar para a gente enxergar de fato contratações. Então, por isso que esse primeiro sinal é só assim, olha, parece que já não tem mais muito o que demitir. O que já é grande coisa, porque... Parou de cair. Isso, mas isso é muito importante, tanto para a produção, tanto para os indicadores normais de consumo e produção, como para o mercado de trabalho. Parar de piorar é muito importante, porque veja só, o que a gente observou até recentemente? Uma situação até desesperadora, assim, para empresários, para consumidores, que era essa coisa, puxa, mas a crise não acaba nunca. Como que eu vou me programar? Como que eu vou planejar a minha vida? Como que eu vou planejar, vou administrar a minha empresa e tomar decisões se eu não consigo nem saber que hora que bateu no fundo do poço? Como é que você vai orientar os seus investidores da XP e da Blue Trade? Como é que você vai orientar no que fazer e aonde ir? Por um bom tempo, quer dizer, a gente tem aí mais de 2 anos de recessão, por um bom tempo a nossa palavra foi de cautela. Olha aqui, nós temos uma crise que é grave, foram muitos erros de política econômica, não vai ser fácil sair. Infelizmente, assim, tenha cautela, porque o que tem pela frente vai ser muito difícil. Essa mensagem a gente passou o tempo todo, de cautela, né? Hoje a gente já consegue ver a luz no fim do túnel, e isso já traz uma maior confiança. Então a gente já começa a ver, de fato, uma melhora dos indicadores de confiança. Esses indicadores, tem da CNI, tem da Fundação Getúlio Vargas, eles ainda estão no campo de pessimismo. Então, apenas dá para dizer que as pessoas, tanto empresários quanto consumidores, estão menos pessimistas, não estão otimistas ainda. Porque 2017 é um ano de transição. A gente ainda tem que aprovar a reforma da Previdência. Segundo, o efeito do corte de juros, que ainda está em curso, o Banco Central ainda tem muito para cortar juros, a taxa de juros ainda é elevada, a taxa Selic, que é a taxa básica da economia, está em 12,25, é um patamar alto ainda, a gente acha que vai chegar a 9 alguma coisa no meio do ano, mas enfim, tem ainda esse ciclo de corte de juros. O corte de juros, o benefício na economia não é automático, são uns 2 trimestres pelos modelos para o corte de juros se traduzir em recuperação clara da economia. Você olha e fala, não, realmente agora realmente vai, né? São 2 trimestres, claro que alguns setores sentem primeiro, alguns saem na frente, mas numa forma geral são 2 trimestres. E tem ainda os desafios políticos. Então, esse ano agora, eu concordo com a sua avaliação. Este ano agora é um ano de transição, que a gente ainda não vai conseguir colher todos os frutos dessa arrumação que foi feita na economia. Vai ser no ano que vem. O que eu torço num ano político. O que eu torço é que a gente acerte tanto este ano, quer dizer, que as coisas, que a gente consiga terminar o ano bem,
mesmo que o crescimento do PIB seja modesto, mas que a gente olha ali e realmente vê todas as curvas indo para cima, de forma a gente não ter um ambiente político conturbado em 2018. Seguindo o meu raciocínio do não despencar mais, e que você acha que é bem mais ou menos isso, eu digo que se o PIB for 0, ele deixou de ser -4. Exatamente, esse é o ponto. Então, mesmo que seja 0, eu acho que vai ser um pouco maior que isso, a curva ao longo do ano vai ser de recuperação. Então, isso faz diferença, porque daí as pessoas falam, bom, realmente o governo estava com diagnósticos corretos, avançou em reformas, está arrumando as contas públicas, aquele medo de calote da dívida que atormentou poupadores e investidores no início do ano passado, esse temor se reduz e a gente vai voltando à normalidade, que eu acho que é isso que todos queremos, o país voltando à normalidade. E voltar à normalidade na economia é importante para acalmar a política, para a sociedade voltar a acreditar nos políticos, quer dizer, na capacidade de arrumar a economia, e também para a gente conseguir eliminar aquelas várias distorções microeconômicas que eu falei, o tal custo que a gente chama de custo Brasil, avançar nessa agenda, porque a estabilidade macro, ela é o alicerce. Agora, construir a parede do crescimento, né, subir essa parede, são essas agendas de melhorar o ambiente de negócios, a vida do empresário no Brasil é infernal. Começamos já a ter alguma coisa, né? Foi aprovado, pelo menos essa primeira proposta de terceirização, né? Ainda não vai para a sanção presidencial, mas enfim, que é uma discussão importante, né? Nessa questão das distorções do Brasil, a gente tem um mercado de trabalho que funciona muito mal. Eu vou chamar nosso intervalo, eu quero falar com você sobre a reforma trabalhista. Daqui a pouquinho nós estamos de volta, até já. O que você vê e sente, reproduzimos com fidelidade no papel. Em revistas, livros, catálogos, tabloides, agendas, calendários, embalagens e impressos customizados. A criatividade não tem limites. O nosso desempenho também. Você imagina, a gente imprime. São Francisco Gráfica e Editora. Ligue 2101-4151. O maior e o mais completo parque gráfico do interior. Este é o Araújo, leitor dos classificados. Viu a oportunidade perfeita e já trocou de carro. Laura, sempre antenada ao mercado financeiro. No caderno de economia, viu a melhor oportunidade para investir. Walter, garoto antenado, viu a dica certa no caderno C para curtir o final de semana. Faça como eles. Assine o jornal A Cidade, a partir de R$ 23,90 mensais. Consulte também as ofertas com revistas Abril. 0800 775 7575. Leia, assine, anuncie. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa, papo gostoso com a Zeina. Faz tempo que eu te disse que faz tempo que eu queria estar com você. Eu vi o Carlos Alberto Sadenberg fazer um comentário muito importante e eu achei extremamente pertinente. As leis trabalhistas no Brasil não deixam nenhum segmento e nenhum empresário trabalhar em paz. Aliás, há que se dizer e chamar empresário e perguntar o seguinte: você dorme gostoso com essas leis trabalhistas? Quer dizer, elas acabam interferindo também. Olha, é natural que o Estado, de alguma forma, regule o mercado de trabalho. É natural, estabeleça ali algumas regras, enfim. Tem países que regulam mais, países na Europa regulam mais. Estados Unidos não regula, eles deixam solto. E é uma economia, obviamente, mais vibrante. O que funciona? Bom, eu acho que tem questões culturais que acabam pegando ali, mas o fato é que, mesmo comparando o Brasil com países europeus, a gente foi longe demais, né? A gente tem a CLT, a gente tem a Constituição, a gente tem as súmulas do Superior Tribunal do Trabalho. Então, é um emaranhado de regras, uma complexidade enorme, né? Com muita insegurança jurídica. Então, um empresário, quando emprega alguém, quando contrata alguém, já tem que pensar que aquilo lá pode virar um passivo trabalhista no futuro. Então, ainda que as nossas leis possam ser bem intencionadas, né,
essa filosofia de querer proteger demais prejudicou. Eu acho que houve um momento que houve exagero, sem dúvida nenhuma, por parte do empresário em trabalhar ilegalmente fora da lei. Chegou num momento que a Justiça do Trabalho, essa é minha visão, a Justiça do Trabalho continua vendo isso e não é mais essa verdade. Os empresários estão tentando trabalhar dentro da lei, diminuir os foras da lei, mas a Justiça continua penalizando os empresários de uma maneira geral. Mas o problema é que penaliza o trabalhador, porque Sim. a gente podia estar gerando muito mais Sim, emprego. sim. Então, se você tem regras mais flexíveis, que dá para discutir jornada de trabalho, ainda mais que nós não somos uma economia industrial, aquela do passado, né? A gente tem uma economia no setor de serviços cada vez mais vibrante, enfim, que são outras regras, são outras necessidades. Não precisa aquela lógica de bater o ponto. O setor de serviços é outra, tem que ter mais flexibilidade. Então, só para dar um exemplo aqui. Então, O setor de serviço é o mais penalizado desse país. Exatamente. E é o Só que que é o que mais emprega. gera emprego. Então, assim, a gente precisa reduzir a complexidade do sistema, a gente precisa reduzir a insegurança jurídica, né? Porque o que acontece quando o nosso judiciário acaba tendo essa postura de mais intervenção no mercado de trabalho, ele também, infelizmente, acaba estimulando posturas oportunistas do trabalhador. Muitos trabalhadores têm postura oportunista. Por isso que eu digo para você que o empresariado já não procura mais trabalhar fora da lei e a lei da terceirização vai cair que nem uma luva. Nós não vamos ter muito tempo, nós temos mais 5 minutos. Eu quero te perguntar uma coisa interessante que ninguém fala, das agências reguladoras. Eu não vejo ninguém falar das agências reguladoras. Mas já tem alguma coisa, né? O governo avançou um pouquinho. Ali, a agência reguladora que teria, a ideia central dela é fantástica. A ideia central dela, seja para energia elétrica, para combustível, enfim, é fantástica. Para aviação civil, enfim, ela é fantástica. Só que prostituíram as agências reguladoras. Quando o governo pressiona uma agência reguladora, quando o empresário pressiona, ou a iniciativa pressiona uma agência reguladora, e quando os políticos pressionam as agências reguladoras, quem que vai regular? Exato. Olha, esse ponto que você tocou... Eu não estou falando só de... Não estou nem falando em corrupção, tá? Não, sim, é de funcionamento mesmo. A ideia central foi boa. Não, e é essencial. Se você tem setores em que você está passando para a iniciativa privada, você tem que regular. Então tem que ter agência, né? Existem falhas de mercado. Tem mesmo que determinados setores precisam ser regulados para funcionar bem. É isso mesmo, né? O Brasil não inventou a roda, é assim mesmo que tem que ser. Agora, nitidamente a gente precisa ter um fortalecimento institucional das agências. Em que sentido? Primeiro, definir claramente o seu papel. Por exemplo, na questão da infraestrutura, você tem várias agências, vários órgãos que têm que dar autorizações para fazer investimento em infraestrutura, mas os papéis não estão bem definidos, aí o funcionário tem até medo de dar um aval, dar uma autorização para uma determinada obra e ter um processo nas costas lá na frente. Então os papéis não estão definidos, os processos, cada um faz de um jeito, não tem uma uniformidade nos processos. Isso acaba também despertando o TCU, que muitas vezes manda parar uma obra porque tem alguma coisa que não funcionou bem, coisas que poderiam ter sido evitadas se as agências reguladoras funcionassem bem. Ou a Polícia Federal, né? Exato. Então tem uma necessidade, além de garantir que o corpo tenha um corpo técnico ali, né? Mas que tenha mandato, que tenha autonomia, que os papéis sejam claros, né? Não dá para ter... hoje está uma confusão. Hoje realmente está uma confusão. A política tomou conta das agências reguladoras. Também. Como aconteceu recentemente no caso da carne, onde deveria ter técnicos que com competência de fiscalização, administração das coisas, virou cargo político e aí vira o que virou. Aí vai além das agências, mas enfim, sim, assim, de uma forma geral, os órgãos de controle, enfim, né? A gente teve de fato um retrocesso. Isso é importante você ter falado, porque assim, o que a gente teve no Brasil
A gente fala muito do retrocesso na economia, mas o retrocesso foi institucional também. Nós tivemos um retrocesso institucional. Então, e essa agenda de arrumar essas distorções todas, esse mau funcionamento de agências, que foi o exemplo seu, não é uma agenda fácil, mas eu acho assim, é torcer para que o próximo presidente da República compreenda que essa é a agenda do país, né? A Dilma achava que era cortar a taxa de juros e estava tudo resolvido. Ela cortava a taxa de juros, no dia seguinte os empresários iam lá investir. Não é assim, né? Você tem que ter um país que funcione para o empresário se sentir. Taxa de juros é um pedaço dessa história. Como é que vai investir se não tem estrada, se não tem mão de obra, se não tem isso, se a carga tributária é maluca, né? Se tem uma insegurança jurídica danada no país, investir como, atrair como investidor estrangeiro, enfim. Não é cortar juros. Então a gente teve realmente um retrocesso muito grande. Então, que bom que pelo menos a gente está tirando algumas lições da crise. Agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um prazer. Vou insistir para nós fazermos um segundo tempo desse bate-papo em breve, a hora que a gente tiver um norte maior. Tá certo. Muito obrigado. Semana que vem a gente está de volta com mais um diálogo aqui na TV Mais Ribeirão. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.